dia, Dr. Bernardo Gouveia, seja bem-vindo às Conversas Agroglobal. Muito bom dia, Nélia, muito obrigado por este convite para termos esta conversa, que com certeza será muito interessante. Bem, então, em primeiro lugar, saber como é que o IVV vai estar presente na Agroglobal este ano, quais são as atividades previstas, conte-nos, por favor. O IVV vai estar presente com um pavilhão muito interessante, incluído na área do vinho, em conjunto com uma série de CVRs e outras entidades, e também em paralelo com a presença da Cité du Vin, que este ano a Agroglobal teve de facto a originalidade de convidar e que será com certeza muito interessante. No nosso pavilhão iremos prestar informação sobre o setor, um pouco da informação do que é que o IVV presta como serviço aos viticultores, produtores, exportadores, agentes económicos, qual é que é, no fundo, a missão e o papel do IVV. E, por outro lado, também aproveitaremos a presença para dar nota de alguns projetos menos conhecidos e interessantes que o IVV tem realizado neste último período, mesmo ainda dentro do contexto pandémico, que tem a ver basicamente com alguma recuperação que temos feito de património histórico do nosso arquivo de filmes, nomeadamente um projeto que fizemos em conjunto com a Cinemateca Nacional de Recuperação de filmes que fazem parte do arquivo do IVV, que são filmes históricos muito interessantes, e também algumas fotografias. Sem dúvida. E estamos muito entusiasmados com a ideia. Isso mesmo, isso mesmo. Conhecer, no fundo, o nosso passado é também ajudar a projetar o futuro. Falou na pandemia e gostava de lhe perguntar a sua visão e aquilo que é a realidade, que são os factos, da recuperação que está tem vindo a ser feita das vendas de vinho português, tanto no mercado nacional como no mercado estrangeiro, nos mercados estrangeiros. Muito bem, pois tem sido um desafio muito impactante para todo o setor, mas ao qual o setor transversalmente e de uma forma muito abrangente a todas as regiões e a todos os segmentos tem respondido de uma forma muito bem-sucedida. Alguns números poderei destacar que dão nota disso mesmo. Em primeiro lugar, obviamente, não posso deixar de colocar a excelente performance do setor na exportação, que no primeiro semestre, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, revelam um crescimento acumulado em relação ao período homólogo, portanto, em relação a 2020, de 19% de crescimento em valor. Este dado é extremamente positivo, nem nos melhores períodos de normalidade, digamos assim, nós raramente tivemos um semestre ao fim do qual tínhamos uma taxa de crescimento muito perto dos 20%, o que é de facto de aplaudir e de congratular todos os agentes económicos e todas as entidades que têm prestado apoio à promoção, como a Vini Portugal, as CVRs, todos os esforços que têm sido feitos para projetar o vinho português além fronteiras, de facto, estão a dar grandes resultados. Assim mostram os números, que não só são no sentido de um crescimento em valor, mas também num crescimento em volume muito significativo, 14,5%, praticamente 15%, o que é extremamente positivo, e ainda com um fator muito importante, que é um aumento no preço médio de 4,5%, portanto, que é crítico. Portanto, isto coloca-nos de facto aqui num outro patamar ao nível do crescimento, e temos que absolutamente no segundo semestre
consolidar esta tendência. No mercado nacional, de facto, a situação não é tão boa. A crise pandémica, com os confinamentos e com o fecho da restauração, afetou um conjunto muito alargado de produtores, entre os quais, sobretudo, os produtores que trabalhavam, por um lado, a gama alta, que foram muito afetados pela quebra do circuito turístico, uma vez que esses vinhos na restauração, vendidos a um preço mais alto, tinham de facto no mercado, no consumo turístico, um posicionamento muito importante, mas também alguns produtores que vendiam em volume vinho não certificado para a restauração, também foram bastante afetados. E aí temos de facto um decréscimo em valor que é menos acentuado neste momento do que no ano passado, que é menos 4,8% em valor e menos 1,5% em volume, e temos aqui um decréscimo do preço médio de menos 8%, portanto, no mercado nacional. Isto apesar de existir um crescimento importante no outro segmento, que é fundamental, no segmento do retalho, portanto nos hipers e nos supermercados. Portanto, onde há de facto um crescimento em valor de 12%, um crescimento em volume e em preço médio na ordem dos 6%. A verdade é que é um crescimento significativo, mas não equilibra o total e cria alguma disparidade e alguma assimetria, ou acentua uma assimetria que o setor já estruturalmente tem, que é o facto de essas cadeias de retalho não podem, obviamente, ter no seu portfólio, no seu cardex, uma grande representatividade dos vinhos premium, de maior valor acrescentado. Portanto, de facto, há aqui alguma área de produção que foi muito mais afetada do que outra. Estamos a tentar equilibrar, de alguma forma, esses fatores com os instrumentos que temos em nosso poder e que são basicamente algumas medidas que lançámos o ano passado e este ano, no sentido de poder, de alguma forma, dar algum apoio, não de resolver a situação, mas de dar algum apoio dentro dos recursos financeiros existentes aos produtores. Nesse sentido, portanto, as últimas duas medidas de crise que lançámos e que implementámos, portanto, uma foi uma medida orientada para os produtores que tiveram um decréscimo acima de 5% de 2020 para 2021 no vinho certificado, na certificação de vinho. Foi um apoio na ordem dos 5 milhões de euros que foi dado a esses produtores, com de facto uma adesão que foi importante. E, além disso, ultimamente, muito recentemente, a medida da destilação de crise, não é uma medida de per si que se pretenda, mas que é muito importante para suportarmos os preços e o valor, no sentido de adequarmos os estoques no mercado, sobretudo antes da vindima, e assim podermos proteger o preço da uva ao viticultor através, de facto, de um apoio à correção de estoques através da destilação de crise. Essa medida foi muito bem sucedida, portanto, teve uma adesão acima da dotação, de 10 milhões de euros, portanto, a adesão foi bastante acima, e foi executada muito recentemente, antes da vindima. Portanto, neste momento, estas duas medidas este ano estão executadas. Para além disso, continuamos com
o nosso quadro de apoio financeiro dentro do PNAS, portanto, do Plano Nacional de Apoio ao Setor Vitivinícola, que procuramos e iremos até ao fim deste exercício financeiro, em outubro, executar a 100%. Portanto, continua o setor com dinâmica de investimento, que é muito importante, de facto, continuar na senda do investimento na promoção, no sentido de continuarmos, de facto, a apoiar as marcas nos mercados que são mais relevantes ao nível da exportação e também no sentido de investir na viticultura, na senda, de facto, também de uma melhoria da qualidade da nossa matéria-prima, da sua reestruturação, algo que tem continuado a ter a adesão dos produtores. Para além das outras medidas que são importantes e muito significativas, das quais quero destacar o apoio ao sistema vitícola de seguros, que é de facto um apoio importante e que permite hoje em dia aos viticultores, se não resolverem as contingências que hoje em dia são muito mais frequentes para os viticultores a nível das alterações climáticas, nomeadamente alguns fenómenos extremos que são cada vez mais recorrentes, mas que de facto permitem também uma previsibilidade na exploração para o viticultor, que é importante. E, portanto, cada vez mais apoiaremos o Sistema Nacional Vitivinícola de Seguros e procuraremos, de facto, que os viticultores adiram, sobretudo através de seguros coletivos, que são muito importantes, a esta medida. Muito bem, sem dúvida desafios que o setor atravessa com esta questão da pandemia, sobretudo no mercado nacional, e os desafios que traz e as oportunidades também que trará a nova política agrícola comum e aquilo que já conhecemos das ideias principais do PEPAC, que está em preparação. Qual é que é a sua visão sobre os desafios e as oportunidades que se vão colocar ao setor vitivinícola? Temos desafios muito importantes pela frente. De facto, em primeiro lugar, destacaria, de facto, as grandes linhas orientadoras do chamado Pacto Ecológico, Green Deal, que têm como objetivos essenciais até 2050 a redução de 30% de pesticidas e fertilizantes. É, de facto, um objetivo ambicioso para o setor. Por outro lado, a estratégia de inclusão na dinâmica e no quadro da estratégia Farm to Fork, no sentido de facto de que hoje os consumidores e a comunidade europeia está cada vez mais com sistemas de controle para defender os consumidores. Hoje em dia os consumidores querem ter, de facto, um outro tipo de informação, querem ter uma regulação que assegure níveis de segurança alimentar mais elevados e mais bem comunicados para o próprio consumidor. E, nesse sentido, temos aqui alguns objetivos também importantes que a indústria terá que, com o seu tempo, também adaptar-se. O PEPAC, portanto, tem sido um processo dinâmico no qual o IVV incluiu o seu Conselho Consultivo, nomeadamente através de uma formatação de um plano estratégico nacional que se há de incluir no plano estratégico da política agrícola comum nacional, portanto um plano estratégico do setor do vinho, que foi desenvolvido em conjunto com todos os intervenientes do setor, e para além disso também a adequação das medidas de apoio que o setor neste momento tem e faz uso dentro do quadro FEAG até 2023 e que, a partir de 2023, será, de facto, adequado ao PEPAC. E, nesse sentido, portanto, estamos também
em linha com todas as entidades do setor, a recolher contributos e também a reverter esses contributos dentro do que é a Estratégia Nacional de Negociação na Comunidade Europeia, tanto para o regime de transição para o PEPAC, como para o próprio PEPAC. Portanto, são, de facto, situações e enquadramentos muito abrangentes e exigentes, mas para os quais nós conseguimos dar um contributo muito significativo no âmbito da presidência da União Europeia, portanto, da presidência do Conselho da União Europeia, que terminou em 30 de junho, mas que teve, de facto, aqui da parte nacional, um grande envolvimento, nomeadamente ao nível da negociação fundamental de toda a organização do mercado comum, sobretudo no setor do vinho. Foi, de facto, aqui uma tarefa bastante árdua, mas que até ao fim da negociação conseguimos fechar com bons resultados. Falou dessa estratégia, no fundo, que o IVV, no fundo, entregou, digamos assim, ao Gabinete de Planeamento para o setor do vinho e da vinha. O que é que nos pode revelar como grandes linhas dessa estratégia? Bom, de facto há aqui alguns fatores, alguns vetores, direi eu, alguns vetores fundamentais. O primeiro deles, de facto, não colocando exatamente por uma ordem, mas um deles, de facto, continua a ser a aposta na competitividade e na qualidade dos vinhos portugueses e na sua diferenciação. Essa aposta tem que continuar a ser reforçada, os resultados estão a surgir, mas o caminho não está feito. Portanto, é a questão do apoio à promoção, do apoio aos agentes económicos que, de facto, precisam de um quadro financeiro de apoio para colocar os seus produtos nos mercados externos, continua a ser uma prioridade fundamental. Outra prioridade substancial é a aposta, de facto, aqui numa sustentabilidade do setor que tenha, de facto, uma abrangência nacional e que possa, de facto, contar com inclusão de todas as entidades de controlo, que são fundamentais, que são as comissões vitivinícolas, dentro do respeito pelo que é a especificidade de cada região, mas com uma perspectiva nacional. Portanto, a sustentabilidade do setor vitivinícola hoje tem desafios fundamentais. Há muitos produtores que, de facto, já começaram esse caminho, mas a nível nacional temos que ter aqui uma aposta muito mais forte, e é isso que o IVV também está, neste momento, a preparar através de um contacto muito direto com entidades fundamentais, como a Vini Portugal, a CVR, a Andovi, tendo constituído, inclusive, um grupo de trabalho para abordar toda a área e a estratégia da sustentabilidade nacional. Estes dois fatores, de facto, são fundamentais. Depois, há outra vertente muito importante, que é talvez tem menos exposição, mas que tem a ver basicamente com o investimento do próprio IVV no que é o sistema de informação da vinha e do vinho nacional, e que é uma ferramenta indispensável a todos os viticultores e produtores, e que, de facto, estamos cada vez mais a investir na área, no sentido de serem oferecidas aos operadores, a todas as entidades, mais e melhor serviço, mais rápido e de uma forma muito mais atual e moderna. E, portanto, esse vetor também é fundamental. Portanto, eu destacaria aqui estes três como prioridades. Dr. Bernardo Gouveia,
agradecer-lhe imenso a sua participação nestas conversas agroglobal, pelas novidades que nos trouxe, pelas ideias que nos trouxe, e certamente haverá oportunidade também de podermos ouvir outras ideias, outras inovações, outras iniciativas do IVV na agroglobal. Agradeço-lhe a presença e vemos certamente a Palavra do Ribatejo na próxima semana. Sem dúvida, eu agradeço imenso o convite e desejo as maiores felicidades a toda a organização da Agroglobal, que teve de facto aqui a coragem de, num período ainda difícil para todos nós, continuar a investir num evento que é de extrema importância para a agricultura em Portugal e também agora, neste momento, cada vez mais para o setor do vinho. Muito obrigado. Muito obrigada.